Fala aí, galera! Eu sou o Fábio Azevedo e é muito bom encontrar você aqui no nosso canal Flash Score. Chega deixando o seu like, comentando e compartilhando, e se é novo, se inscreve aqui, porque nesta sexta-feira tem a primeira convocação do técnico Fernando Diniz. Vai começar a fase eliminatória para a Copa do Mundo 2026. 3 países, pela primeira vez, vão receber o Mundial em 2026: Estados Unidos, México e Canadá. E a nossa caminhada começa lá em Belém do Pará. No dia 8 de setembro, vamos enfrentar a Bolívia. Depois, dia 12, em Lima, será a vez da seleção peruana. E nessa primeira convocação, vamos fazer live, hein? Anota na sua agenda aí, 1h30, nós estaremos juntos aqui. Eu, o Ricardo, o Raoni, vamos bater papo com você aqui no nosso canal do YouTube. Então, já ativa a notificação, porque 1h30 nessa sexta-feira a gente começa o bate-papo. E aí o seguinte, o Fernando Diniz vai apresentar novidades. A convocação é toda dele. Será que o Carlo Ancelotti, que vai assumir ano que vem, pelo menos é o que todo mundo noticia, né? Todos trazem essa informação, apesar do Ancelotti só pensar no Real Madrid, mas se ele vai assumir ano que vem, ele está colocando a mão também nessa convocação ou deixou o Diniz livre? Enfim, são perguntas que somente nessa sexta-feira a gente vai saber. Assim como a lista, que 14h será divulgada pelo técnico do Fluminense e da seleção brasileira Fernando Diniz. Mas aí eu fiz o seguinte, eu não sou o Fernando Diniz, eu sou o Fábio Azevedo, narrador Flash Score. Eu convoquei a nossa seleção Flash Score para trazer os pitacos, a opinião e principalmente aquelas sugestões, aqueles nomes que não podem faltar nessa convocação. E eu já convoco logo o meu amigo, meu parceiro, Reinaldo Moreira, porque algumas apostas serão feitas. E o Reinaldo já dá um caminho. Olá pessoal, tudo bem? Reinaldo Moreira por aqui, dando também o pitaco sobre a seleção brasileira. Olha, Fernando Diniz poderia convocar o Lucas Perry, goleiro do Botafogo, excelente fase, né? O Botafogo está numa ótima fase e o Perry não é diferente. Na defesa, Kelvin, do Atlético Paranaense, o Brasil tem carência na lateral direita. No meio-campo, Zé Rafael do Palmeiras merece e o André do Fluminense. Eu acho que um dos dois vai para a seleção. E lá na frente, eu destaco o menino Vitor Roque, do Atlético Paranaense, que eu também acredito que deva ser convocado. Essa é a minha opinião. Dizem que todos nós brasileiros temos um quê de treinador, né? Então o Luiz Victor indica quem não pode ficar de fora dessa primeira lista do técnico Fernando Diniz. Olá pessoal, aqui quem fala é Luiz Victor, narrador da equipe Flash Score. Gente, quem o Fernando Diniz não deve deixar de convocar? A gente tem o Neymar, né? Lógico, a gente tem o Bruno Guimarães, tem o Vini Júnior, mas na minha cabeça ele não sai na minha cabeça que ele tem que convocar o Vitor Roque do Atlético Paranaense pelo atual momento que ele vive, né? Tá jovem aí e tal, e para desenvolver mais o futebol dele, né? Por mim ele já receberia aí o peso da camisa da seleção para ele já ir se acostumando, pois tem muito a entregar para o futebol aí o Vitor Roque. Essa é a minha opinião. Forte abraço. Eu vou deixar para o final a minha opinião, mas o meu xará, o Fábio Salomão, já coloca o pé na porta e diz quem não pode faltar nessa lista, porque há uma expectativa muito grande dos 23 primeiros convocados da era Fernando Diniz. Fala, Xará, tudo bem, cara? Olha, não podia deixar de estar aqui hoje, né, para poder falar um pouquinho sobre seleção brasileira e dar acho que não é nem pitaco, né? Na verdade é a minha impressão. É difícil saber a convocação aí do Fernando Diniz. Espero que ele tenha muita sabedoria aí, que acredite nos seus conceitos. Acho que isso é o mais importante. Mas a mensagem que eu queria deixar aqui, Xará, é que, pô, eu sou um entusiasta da seleção brasileira, eu sou muito torcedor pelo Brasil, então eu espero realmente que o Fernando Diniz tenha muito bom senso aí, que ele tenha um bom trabalho na seleção brasileira, e eu confio muito, gosto muito do Fernando Diniz, e vou te falar, viu, cara, Ancelotti nada, já tinha que deixar o Fernando Diniz aí com calma fazer o seu trabalho, porque ele é muito competente, provou isso, né, em todos os clubes em que ele passou, pode não ter acumulado títulos aí, mas eu acho que no comando da seleção tem tudo a ver aí, o Fernando Diniz vai ter toda a chance do mundo para poder mostrar o seu trabalho e com resultado. É nisso que eu aposto. Um bom programa para você aí, Xará, tamo junto! Bom,
Já que todos nós temos algo de treinador, vou convocar outra estrela Flash Score, que é o narrador Marcelo Duó. Porque, Marcelo, eu vou te dar uma missão. Quem você convocaria? Você agora é o Diniz, tem a caneta. Os 23 convocados do Marcelo Duó. E aí, galera, Flash Score, tudo bem? Marcelo Duó na área, convocação da seleção para o início dessas eliminatórias aí. Por enquanto, só pera doce, como dizem os narradores portugueses, né? Quem eu convocaria? Eu vou fazer aqui uma convocação, ou um palpite ousado. Eu convocaria, sabe quem? Lucas Moura. Entrou no São Paulo arrebentando, acabou ontem com o jogo da Copa do Brasil, na semifinal do Morumbi. 3 jogos do São Paulo e acima completamente da média. Se a gente sempre pede alguém que joga no futebol brasileiro para estar lá na seleção, nesse momento, e futebol é momento, Lucas Moura merece pelo menos ir para o grupo. Se vai jogar ou não, aí já é uma outra coisa. Você gostou do meu palpite? Quero ouvir. Eu convivi com o Fernando Diniz enquanto cobria o Fluminense, repórter, e o Diniz jogador, e era totalmente diferente, era uma outra situação, uma outra pressão. Ele entrava em campo para resolver. Agora, à beira do campo, o Diniz, que é um cara formado em psicologia, às vezes ele explode à beira do campo. O que será que está passando na cabeça do Fernando Diniz? O Marcos Noronha tem uma ideia. Muita gente querendo saber o que se passa na cabeça do Diniz. Bom, pode ter surpresa, inclusive aí o Bento, goleiro do Atlético Paranaense, quem sabe o Nino do Fluminense, e se não tivesse machucado, com certeza o Tiquinho Soares. A gente vai aguardar para saber como é que vem essa seleção brasileira, essa primeira convocação do Diniz. Eu ainda acredito que pode vir alguém do Botafogo, viu? Surpresas? A gente espera. Daqui a pouquinho a gente sabe. Você está curioso, né, para conhecer os 23 primeiros jogadores que vão ser anunciados pelo Fernando Diniz para os 2 primeiros jogos. Bolívia, dia 8 de setembro, lá em Belém, e Peru, dia 12 de setembro, lá em Lima. Então, o Antony e também o Rodrigo Lazzarini vão trazer aí algumas apostas, ou zebras, será surpresa? Aqueles jogadores que não podem ficar de fora dessa lista. Concorda com eles? Fala galera, tudo bem? O mês que vem, o mês de setembro, será o mês das seleções. Por isso que eu tô aqui com a minha camisa da seleção da Escócia, que vai disputar as eliminatórias da Euro. Mas vamos falar da seleção brasileira, porque amanhã teremos a primeira convocação do nosso treinador interino, Fernando Diniz. E existem alguns nomes que eu gostaria de ver nessa convocação. O primeiro nome, claro, o Tiquinho Soares, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 13 gols. Não estará nessa convocação, infelizmente, por conta de uma lesão no joelho, né? Ele que ficará fora de atividade por mais algum tempo. E aí no lugar dele a gente pode ver o Vitor Roque, né? Um nome que eu gostaria de ver nessa convocação. Vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro com 8 gols. Moleque bom de bola, promissor, talentoso, com um futuro brilhante. Ele que tem apenas 18 anos de idade e está marcando muitos gols nessa temporada pelo Atlético Paranaense. E aí mais 2 nomes também do Wolverhampton. O Matheus Cunha e o João Gomes. O Matheus Cunha, contratado esta temporada do Atlético de Madrid, e o João Gomes, ex-jogador do Flamengo. Os 2 atletas foram muito bem na primeira rodada do Campeonato Inglês contra o Manchester United. Eu, inclusive, narrei esse jogo aqui na Flash Score, e são 2 jogadores que merecem mais uma chance. O Matheus Cunha não é convocado desde o ano passado. O João Gomes esteve sim presente naquela convocação para o amistoso contra Marrocos, não estava nos jogos contra Guiné e Senegal, mas merece sim uma nova chance. E aí um atleta que eu acho que corre por fora, mas que não seria uma grande surpresa ter nessa convocação, é o Roger Guedes, que fez um ano brilhante pelo Corinthians, né, o melhor jogador do Corinthians em 2023, e hoje atleta do Al Rayyan lá no Catar. Então vamos ver, hein? Amanhã será um dia muito, muito bom para a gente acompanhar aqui na Flash Score. Fala pessoal da Flash Score, Rodrigo Lazzarini aqui, passando para dar um recado sobre a convocação da seleção brasileira, hein? Ó, na minha opinião, vou falar uma coisa para vocês, hein? Samuel Xavier com certeza estará nessa lista do Fernando Diniz, né? O lateral direito do Fluminense vem tendo ótimas atuações e não seria nenhuma surpresa a gente ver ele nessa primeira lista do Diniz. Outros pontos que a gente tem que levar em consideração, a renovação, como o ponto de Joelinton, como o ponto de Bruno Guimarães no meio de campo, e com certeza, por mais do que Neymar ficou 6 meses parado, tem que ser o nosso camisa 10. Neymar tem que estar nessa lista, voltou a jogar na pré-temporada pelo Paris Saint-Germain, prestes a estrear agora pelo Al Hilal.
o camisa 10 aí, com certeza estará no próximo ciclo da seleção brasileira que vai disputar a Copa nos Estados Unidos em 2026. Um grande abraço a todos! Eu tô me sentindo Fernando Diniz com a nossa seleção Flash Score. O Eduardo Gerac aposta em novidades, porque, afinal de contas, todos nós estamos na maior expectativa do ciclo que fechou com o Tite na Copa do Catar, onde o Brasil ficou na fase quartas de final, e abre agora um novo ciclo. Tudo bem que iniciou até com o Ramon Menezes em 2 amistosos, mas agora a história é diferente. Aliás, não, 3 amistosos o Brasil realizou, né? E aí? Agora como é que vai ser? Esse novo ciclo vai apresentar novidades? O Eduardo Gerac dá um caminho. Olá, audiência Flash Score, tudo bem? Bom, especificamente sobre essa primeira lista do Diniz, eu penso que tem algumas posições que a gente pode olhar com um pouco mais de cuidado. A lateral direita, por exemplo, o Wanderson do Monaco, é um nome interessante que deve aparecer nessa primeira convocação. Ali entre os volantes, o Bruno Guimarães é uma opção também, né? O Bruno que está lá no Newcastle, mas o André do próprio Fluminense corre por fora. Lá na frente, o Neymar é nome certo, e quem sabe não pinta alguma surpresa ali entre os armadores desse meio-campo brasileiro. Será que o Veiga não pode aparecer? Eu acho que sim. Ou quem sabe até o Eduardo do Botafogo. Portanto, vamos ver aí, vamos acompanhar de perto então essa primeira convocação de Fernando Diniz à frente do Brasil. Até mais. Tchau. Nesta sexta-feira, 1h30 da tarde, a gente começa a nossa live, 2 horas tem a convocação do Diniz na sequência coletiva do técnico da seleção brasileira. E no pós-entrevista, no pós-coletiva, vamos receber o tetracampeão do mundo, Ricardo Rocha, para ser um convidado e juntar-se ao nosso time. Eu, Raoni, o Ricardo, enfim, vamos falar muito sobre a convocação do Diniz. Agora, claro que eu estou na expectativa, você que está acompanhando o nosso vídeo também, e a expectativa está lá em cima, como também do Matheus Damascena. Será que teremos um nome, aquele assim que ninguém fala? Nós já ouvimos aqui sugestão como Vitor Roque, Samuel Xavier, Nino e André do Fluminense. Será que o Fluminense vai ter um peso maior nessa lista? Matheus entra em campo e desvenda o mistério. Oi para você, aqui Matheus Damascena, narrador Flash Score. Estou aqui para falar sobre essa convocação do Diniz. A expectativa está grande em torno dessa convocação e para mim nomes que podem contribuir muito na nossa seleção. Eu vou dar 2 nomes de jogadores jovens que podem sim jogar na seleção olímpica, mas para mim também tem capacidade e habilidade técnica para pertencer à seleção principal. Gabriel Martinelli, jogador jovem do Arsenal, muito talentoso, habilidoso demais. E Vitor Roque, agora jogador do Barcelona, um jogador que está fazendo uma grande temporada no Atlético Paranaense e que para mim tem total capacidade de pertencer à nossa seleção principal. Grande abraço! É isso aí, galera. Reunir a nossa seleção para bater papo com você, falar de seleção brasileira e antecipar essa convocação. Reforço o convite, nesta sexta-feira, 1h30 da tarde, o nosso time espera por você. Deixa o like, comenta e compartilha e monta a sua lista. Quem não pode faltar na seleção brasileira nessa primeira convocação para os 2 primeiros jogos, Bolívia e Peru? Vale vaga na Copa do Mundo. O Brasil nunca ficou de fora. Não vai ser dessa vez, hein? Um grande abraço e até sexta!